Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 12 de novembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana dando continuidade às entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos. Está na bancada do Bom Dia Baixada o deputado estadual Matheus Coimbra. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia. Primeiramente, é um prazer estar presente. Agradeço a oportunidade de estar falando para todos da Baixada, agradecendo a votação e me colocando à disposição, a todos que votaram, os que não votaram, para exercermos um mandato juntos e participativo. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para o nosso convidado, através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Matheus, para você, o resultado das eleições deixou qual recado? Eu acho que deixou, Matheus, mas o pessoal me conhece como Tenente Coimbra, que eu conheço já há algum tempo, né? Eu acredito que o principal recado é a renovação, que estávamos cansados não só dos velhos políticos, mas daquele jeito antigo de se fazer política, daquela política forçada, daquela excessiva marketing na rua, de muito papel. Então, esse foi o grande fenômeno das redes sociais, Sim, nessa eleição. Sem dúvida. Então, acredito que a palavra que marca essa eleição é a mudança, realmente. Você é administrador de empresas, é tenente do Exército, tem 27 anos, é super jovem. Você imaginou em que momento você passou a cogitar a possibilidade de colocar essa tua experiência de vida como a tua base para entrar na política? Eu sempre gostei de política, acompanho desde cedo, sou pós-graduado em Política e Estratégia na Escola Superior de Guerra, então é algo que foi uma construção, não tinha nenhuma ambição política anterior, mas o cenário atual brasileiro, com a necessidade de mudança, eu acho que são janelas assim que pessoas de bem têm que se levantar e tentar exercer a mudança. Senão a gente acaba caindo num continuismo. Então, coloquei meu nome à disposição de um jeito diferente, Sim. Sem o fundo partidário, sem os vícios antigos da velha política. E, graças a Deus, a população confiou, acatou e vamos fazer o trabalho. Para você, qual que é a força que o jovem tem? Demais. É aquilo que a gente bateu na primeira pergunta, é a força da mudança. É a força da esperança de fazer algo diferente. É a força de uma renovação. Com certeza. Você é filho de político, né? O vereador Boquinha hoje, a partir de janeiro, passa também a compor a mesa diretora da Câmara, num novo desafio. Ele viu e você cresceu no ambiente político, né? Isso não dá para questionar. Teu pai foi teu grande exemplo? Sim, não. Quanto a exemplo, sim, não, mas quanto a exemplo, sim, mas quanto à parte de influência, talvez um pouco não. Eu cresci no meio político, eu brinco que muitas famílias acabam conversando sobre novela no domingo, a gente debate cenário político. Exatamente. Quando eu era moleque, ele tirava o desenho, colocava no jornal e a gente ficava assistindo junto, então acaba pegando gosto de forma natural. Quando eu falei para ele minhas pretensões, minhas aspirações... Como é que ele recebeu? Ele falou, tá louco, moleque? Tô aqui há 20 anos, nunca nem me candidatei a deputado estadual ou qualquer cargo desse nível, mas foi uma conjuntura, eu falei para ele de um jeito diferente, que queria sentir o termômetro, tentar colocar meu nome à disposição. Logicamente, depois daquele 10 minutos nebulosa ali, ele topou o desafio, abraçou, lutou, foi na rua comigo, pediu voto. Então, acima de ser meu pai, ele é meu grande amigo também. Você fez uma campanha muito diferente, Matheus. Quem te acompanhou pelas redes sociais percebeu que você contou com um número muito pequeno de pessoas que estavam junto com você, mas, no entanto, pessoas muito atuantes, especialmente nas redes sociais. Você pretende, no teu mandato, levar a tecnologia como ferramenta para tentar mudar algumas situações que hoje são tão carentes? Não tenha dúvida, com certeza. Quanto à parte da campanha, o meu comitê era a minha sala de casa. A gente afastou os móveis, colocou as planilhas na parede
ia rabiscando e ia fazendo de uma forma diferente, de uma forma enxuta. Tínhamos 10 pessoas na rua trabalhando só, então foi bem bacana. Quanto à parte da tecnologia, sem dúvida, eu acho que esse é um grande recado também dos jovens, é tentar integrar essa parte da tecnologia na parte do poder público, não só na parte da segurança, que é a minha principal bandeira, mas de uma maneira geral. Chegamos na sua principal bandeira, segurança pública, e eu acho que não é só a sua principal bandeira, como é um dos principais anseios da população brasileira em geral. Antes mesmo dos resultados serem divulgados, a gente viu muitas pesquisas onde a segurança aparecia como primeira demanda, antes mesmo da saúde e da educação. Como é que você, na Assembleia Legislativa, pretende trabalhar, especialmente para a nossa região da Baixada Santista, para devolver aos cidadãos daqui a sensação que foi perdida? É importante exatamente isso. Eu diria, não é nem sensação de segurança, insegurança. São mais de 60 mil homicídios ao ano. É uma coisa incabível. Hoje temos medo de ir à rua, quando os filhos demoram para chegar, já é uma preocupação. Pode ser de dia, pode ser de noite, a gente tem um receio, a gente sai de casa olhando para os dois lados e é uma sensação cada vez pior. O que a gente tenta implementar é uma integração da tecnologia com a segurança pública, né? Com câmeras de reconhecimento facial que existem em outros países, um sistema integrado de dados que você possa ir num prédio comercial, por exemplo, e nesse cadastro que você faz rotineiramente, colocando nome, CPF, muitas vezes tirando até foto, porque ele não possa ser integrado com um banco de dados de uma polícia, que se um foragido for acessar esse prédio, ele possa ser identificado e abordado, que nem existe em vários países. Então, são essas pequenas coisas de integração de tecnologia e principalmente da valorização do profissional de segurança, até porque hoje a Polícia Civil ela conta com déficit de quase 30% de seus quadros de homens e mulheres. E se fosse só o déficit de pessoal, parece que seria um pouquinho mais fácil de resolver, mas é um déficit geral, de equipamento, de infraestrutura, salarial, né? Então, o reajuste, se eu não me engano, a Polícia Militar ela está com quase 25% em defasagem de reajuste. Então, são coisas que a gente precisa correr, mas a bancada, pelo menos dessa área militar, dessa área que se importa com a segurança pública, não que os outros se importem, mas que levanta mais essa bandeira, ela também cresceu. Salvo engano, são 15 ou 16 deputados dentro da área de segurança que com certeza vão dar uma atenção especial. Como é que você avalia o nosso sistema de inteligência hoje, que é colocado à disposição, por exemplo, da Polícia Civil? Eu posso falar, não sei muito a fundo em relação ao da Civil, porque a minha área era federal, né, o do Exército. O do Exército é a contento, né, já trazendo um pouco para a minha esfera, só que cada ano tem um contingenciamento maior de investimento. Então fica complicado um setor tão caro, um setor tão específico, necessita de recurso, querendo ou não, não é um operacional, é uma parte mais técnica. Então, quando tem contingenciamento, não adianta. Acaba reduzindo e a Polícia Civil acaba sendo um espelho disso. O Exército Brasileiro é talvez, hoje, dentro da esfera de segurança pública, um dos segmentos ainda muito respeitados. Quando a gente fala de Exército na rua, a gente percebe que existe um peso muito maior do que, por exemplo, Polícia Civil e Polícia Militar, um respeito, né? A população ainda respeita o Exército. Como você pretende resgatar esse respeito aos homens que estão na rua, militares e civis? Eu acredito que isso foi uma construção errada, até por parte do poder público antigo que tentou colocar muitas vezes a sociedade contra a polícia. Exatamente. A polícia ela está rotineiramente na rua, ela acaba tendo vários tipos de abordagem, existem maus profissionais, como existem maus profissionais em todas as áreas. Só que a mídia, muitas vezes, ela acaba enaltecendo esse mau profissional e não enaltece o policial que morre, o policial que salva, o policial que coloca a sua vida à disposição. Então é isso que a gente tem que mudar, a gente tem que mudar esse sentimento da população mediante ao profissional de força e segurança. E eu acredito que a própria eleição é uma demonstração desse sentimento. Sim. É uma demonstração que isso está mudando, que a população ela cansou da mídia, muitas vezes, mostrar esse mau profissional. Ela quer enaltecer o profissional de bem. Não colocar todo mundo no mesmo... existem as maçãs podres. Eu costumo dizer que concordo com você, Matheus, em qualquer profissão existe o mau profissional. A gente não pode fazer a generalização de uma corporação, né, que está aí, é uma corporação centenária, né, quando a gente fala de polícia militar especialmente, é uma corporação centenária que, ao longo dos anos, a gente percebe que tem perdido o respeito do cidadão. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E esse é um trabalho de resgate
de trazer de volta a esperança de uma maneira geral na segurança pública, de trazer de volta o respeito desse profissional, né? Porque é importante, às vezes não é só o financeiro que falta para ele, porque ele enfrenta não só a guerra contra a bandidagem, porque ele está realizando uma abordagem, pessoas que estão passando não sabem nem o que está acontecendo, a primeira coisa que ela faz é ir lá e criticar o profissional de segurança. Então esse sentimento ele é muito ruim e acaba colocando em xeque até as atuações do próprio profissional. Você acha que o brasileiro está preparado para o posse de arma? Eu acho que a posse sim. Eu acho que a posse sim. Eu digo que é um direito. Eu acho um direito da pessoa se defender, de defender a sua família, de ter a posse. Vamos diferenciar a posse do porte. Posse é poder ter essa arma em casa, é poder ter essa arma no seu estabelecimento, não poder portá-la na rua, né? Então eu acredito que a posse, ter essa arma dentro da sua residência, é sim uma liberdade à sua defesa, é uma liberdade para defender a sua família, no caso de uma invasão, no caso de um roubo a um comércio, porque querendo ou não, a polícia ela não pode ser onipresente. Ela não é e nunca vai ser e não é em lugar no mundo onipresente. Né? Nosso território é muito grande, nossa polícia ela vai cobrindo áreas. Então, ter a possibilidade da defesa, o que não é uma obrigatoriedade, quem acha que tem condições vai passar por um processo que é rígido, vai passar por um processo que é extenso, e se tiver essa condição e esse desejo, vai poder comprar para fazer a segurança da sua família. Então eu vejo sim com bons olhos a posse. Como é que você pretende representar os militares na Assembleia? Embora eu seja do Exército, né, a gente vai olhar logicamente por todo o profissional de segurança. Não só tentando colocar em prática os projetos já citados, é principalmente nessa valorização. Valorização de equipamento, valorização salarial, resgatando um respeito que estava sendo perdido e hoje a gente começa a inverter essa roda, né, lutando pelo profissional de segurança. Como é que você pretende, você falou muito da tecnologia e nós temos exemplos fora do país de que a tecnologia ela é de fato uma grande aliada no combate ao crime, né? Só que quando a gente percebe a nossa realidade brasileira, os nossos sistemas estão muito atrasados. São Paulo tem um sistema que é o Detecta. Sim. Né? Como é que você avalia o Detecta e a possibilidade de expandir o Detecta para outras, não apenas para carros, mas, por exemplo, para reconhecimento facial? Sim, exatamente. É um dos projetos, utilizar o Detecta com o projeto City Câmeras. O projeto City Câmeras é utilizar as câmeras comerciais, as câmeras residenciais com uma transmissão de dados para a própria polícia. Dando um exemplo de Nova York. Nova York, das 90 mil câmeras da cidade de Nova York relacionadas à segurança, 75 mil são particulares. Então não tem custo, porque a pessoa ela aproveita a câmera dela, aquela câmera que faz a segurança da própria residência, vai o profissional de segurança, vai o poder público, instala um software e pelo próprio Wi-Fi da pessoa ela compartilha na nuvem a imagem. Então a polícia ela tem um acesso à câmera, logicamente só as que pegam externamente para a rua, mas ela tem um acesso direto se ela precisar. Então, se ela precisar, ela pode fazer o acompanhamento do crime praticamente ao vivo. Então, sumiu um carro, foi roubado alguém, teve algum sequestro, ela vai acompanhando câmera a câmera e vai vendo até onde esse carro se evadiu, até onde a pessoa se evadiu. Então, não tem gastos exorbitantes. A prefeitura, o Estado, ele não precisa comprar 100 mil câmeras para mapear, ele precisa de um projeto. Ele precisa, logicamente, dar um contra-benefício para essa pessoa que estender, que topar o projeto, que vai estar ajudando a segurança pública de uma forma. Hoje a gente tem, por exemplo, a vizinhança solidária. Exatamente. Que nada mais é que um grupo de WhatsApp de pessoas que ajudam a zelar pelo bairro. Se eu conseguir integrar essa câmera, muitas das vezes poder até compartilhar entre os próprios moradores daquele bairro as câmeras do bairro apenas, né, um acesso único, mas isso seria uma outra vertente, mas principalmente compartilhando com a polícia. Sim. Seria revolucionário, com certeza. Até porque hoje aqui em Santos, a gente vive uma migração do crime bastante preocupante. A gente começou em bairros muito tranquilos, como por exemplo Marapé. Hoje essa violência acabou migrando para o Boqueirão e está começando a se espalhar por outros bairros da cidade. A população, você acredita que entende a importância de dar as mãos à polícia nessa questão da segurança pública? Eu vou até mais além, da segurança preventiva, porque quando a gente dá as mãos no sentido de garantir a minha segurança, eu estou garantindo a segurança do próximo também. Eu acredito que sim, e a própria Vizinhança Solidária, que é um projeto que tem crescido bairro a bairro, é uma demonstração disso.
Você falou tudo, a prevenção do crime, não só a abordagem, não só a parte ostensiva, é a prevenção. Hoje a gente vê uma parte preventiva com uma faixa aqui, esse bairro tem vizinhança solidária, já é algo que inibe, já é o que assusta, porque ele fala, opa, vou procurar um outro bairro, porque esse, se eu atuar, eu vou ser pego, vou ser abordado pela polícia. Então, você fazendo um mapeamento disso, você pode ter certeza que vai diminuir muito os índices de roubo, de invasão, de sequestro nesses bairros. O vereador Sérgio Santana diz assim, peço ao deputado Coimbra que trabalhe na valorização do policial militar e civil. 12 mil policiais militares a menos na rua. Policial militar não pode prestar serviços privados como jogos de futebol. Desejo todo sucesso ao deputado. O vereador é um grande amigo, né? Conheço inclusive o filho dele, que também é meu amigo pessoal. Não tenha dúvida, é aquilo que a gente pontuou. Precisamos sim valorizar e muito o profissional de segurança, né? São déficits que são inadmissíveis, sem contar os números de afastamento de policiais que não estão na rua, que estão em trabalhos administrativos, que poderiam estar na rua também. Então isso precisa ser revisto com certeza. Você acredita que a população, de uma maneira geral, está mais interessada em política, Matheus, ou isso ainda é um desafio? Sim e não. Eu acho que é uma crescente, mas eu acho que ainda deixa a desejar. Eu trago como parâmetro até o meio militar. Quando eu entrei há 9 anos atrás no Exército, era um tabu falar sobre política, né? Ninguém conversava, até porque o próprio regimento não permite. Mas mesmo no meio civil, após guardar a farda no armário, sair no quartel, isso não era conversado. De maneira geral, isso não era conversado. E esse sentimento da mudança, esse sentimento de, opa, a gente precisa levantar e fazer algo, a gente precisa fazer uma manifestação popular para tentar essa mudança, eu acho que resgatou um pouco isso. Vou falar que tá bom? Não. Ainda está bem a contento, porque eu felizmente que estava na rua, mas infelizmente a gente conversando com muitas pessoas, você vê quantas pessoas são politizadas, apolitizadas ainda. Exatamente. Quanto elas não sabem o que está acontecendo ao redor, quanto elas votam de brincadeira. Exatamente. Quantos votos são desperdiçados? Por exemplo, a nossa região é uma região com um número expressivo de eleitores e a gente vê que a gente elegeu pouquíssimos representantes, tanto estaduais quanto em nível federal, desperdiçando voto em prol de deputados e de pessoas que vêm aqui a cada 4 anos apenas para pedir voto. Exatamente. Se você olhar a quantidade de votos de deputados de fora, até bons deputados, que fique claro, mas é complicado, porque esses próprios deputados às vezes não têm um olhar clínico aqui para a Baixada, não vão destinar emendas para cá. Outros deputados também que acabam sendo aquele voto de protesto. Para mim, não deveria nem o nome ser protesto, né? Porque é jogar o voto fora de ícones que acabam não fazendo nada sobre a política. Vou dar exemplo, o próprio Tiririca, respeitando muito a figura dele, mas veio aqui na Baixada, roubou mais de 20 mil votos. Então você olha, às vezes, políticos da Baixada, novidades até que não foram eleitas, por exemplo, o Papa, que foi um grande político na federal, o Caio Amado de São Vicente, que também acabou não conseguindo a eleição. Então são representatividades que poderíamos ter aqui na região que acabamos deixando de fora. Elegemos, infelizmente, apenas 2 deputados federais. Exatamente. Perdemos, inclusive, uma cadeira, se a gente for comparar com as eleições anteriores. Tínhamos 3 deputados federais, né? O Papa, o Escassone e o Beto. Teve agora a Rosana e meu amigo Bozella, né? Porém, deixou a desejar. Poderíamos ter 4, 5. Exatamente. Né? Ter uma representatividade maior, uma força maior, principalmente na parte federal, quanto à questão do Porto, né? Que está sendo bastante debatida. Então, eu acho que a gente precisa um pouco mais de consciência regional. Você acredita que para as próximas eleições, a gente tem em 2020 eleições minoritárias, vereador e prefeito, e para as próximas eleições majoritárias, você acredita que essa consciência já vai estar maior? Eu espero. Eu acredito também o advento da internet, ele acaba multiplicando muito os votos de pessoas de fora, porque você acaba tendo uma proximidade, uma pessoa que você nunca viu pessoalmente, que eu digo. Acredita nos projetos, confia nessa pessoa, até porque são bons políticos, são bons profissionais em diversas áreas, né? Mas eu acredito que possa sim ter essa consciência regional, estão pautando inclusive sobre a questão do voto distrital, que possa ser uma opção, né? Mas eu acredito que possa ser uma mudança sim. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias da região. A chegada da temporada de verão e os feriados que vêm por aí.
aumentam a preocupação com a febre amarela. As autoridades alertam para a importância da vacina para quem pretende viajar ou vir para a região. Esta advogada vai passar as férias na Tailândia. Preocupada com a saúde, foi à Policlínica da Aparecida para ser vacinada contra a febre amarela. É importante, tanto quanto para a minha saúde, quanto para a saúde das outras pessoas também. E não dá para brincar quando a questão é saúde, né? Vamos tomar e esperar que todas as outras pessoas tomem também, para organizar certinho. Quem ainda não recebeu a dose contra a febre amarela pode ir a uma das 28 policlínicas de Santos. Neste ano, a cidade não registra nenhum caso da doença, mas a presença do vírus em várias partes do estado e do Brasil preocupa as autoridades. Agora nós estamos num período de muitas férias, de feriados prolongados, as pessoas estão viajando de um lado para o outro, então é importante essa orientação para que as pessoas tomem a vacina da febre amarela, para que elas nem levem a doença e também não contraiam a doença. Então, o nosso apelo foi uma orientação do Estado, falando para que a gente vacine todas as pessoas que forem viajar para qualquer outro lugar que não seja do seu próprio município, que vacinem, tomem a vacina, porque é uma vacina segura e ela tem validade por toda a vida. Segundo a chefe da Vigilância em Saúde, mais de 300 mil pessoas foram imunizadas contra a febre amarela em Santos. E não foi registrada nenhuma reação à vacina. Há contraindicação apenas às pessoas que já tiveram alguma reação alérgica ou têm uma reação alérgica ao ovo. Essas pessoas não vão tomar a vacina. Porém, nós já demos mais de 300 mil vacinas aqui no município e não tivemos nenhuma reação adversa. É uma vacina segura, ela é dada intramuscular, uma dose só, então não há o que temer. O que a gente tem que temer é de ter a doença da febre amarela, porque a doença da febre amarela ela tem uma letalidade muito alta, ela pode, em 50% dos casos, ela leva a óbito. Então, o que a gente tem que temer não é a vacina, e sim a própria doença. Esse recado é extremamente importante. Não é temer a vacina, é temer a doença. A vacina é a única forma de você se prevenir. A febre amarela tem letalidade de cerca de 80%. E voltamos com o nosso convidado. Está comigo hoje o deputado estadual Matheus Coimbra. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para o deputado através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu quero aqui agradecer a audiência pela nossa fanpage, do Claudionor Carmo. A Lilian Aquino coloca que venham logo esses softwares para integrar as câmeras particulares, prevenção do crime e urgência, boas colocações sobre política dos votos disponibilizados a políticos que não são da nossa região. Lilian, a gente precisa aprender a votar. O eleitor precisa aprender a votar melhor. Até porque, né, Matheus? Vocês são os nossos representantes quando a gente quiser brigar por alguma coisa em nível estadual e em nível federal, né? Com certeza, é um fácil acesso, né? São pessoas que vão estar rotineiramente na região para poder pleitear, trazer emendas, trazer projetos e ajudar, de forma geral, a política local. Fora a segurança pública, quais são as suas outras prioridades no mandato? A gente não vai ficar apenas com uma bandeira principal, né? A gente vai ter um olhar para todas as áreas. Outra que eu coloco é a educação, onde eu sou a favor do voucher escolar, que é um projeto que deu muito certo no Chile, por exemplo, né? Explicando de uma maneira rápida. Vamos trazer aqui para o município de Santos. O município de Santos hoje tem um programa de bolsas. Sim. Se você colocar o quanto deixa de arrecadar nesse programa de bolsa e a quantidade de bolsistas beneficiados, dá uma média de 613 ou 630 reais por aluno. Sim. Agora, se você pegar todos os alunos da rede municipal e a quantidade que é gasta na educação municipal, dá R$ 1.100, R$ 1.200 por aluno. Nossa. Então, isso quer dizer, se você pegasse, logicamente que não é essa a realidade, mas se você pegasse todos os alunos da rede pública de ensino municipal, exato, colocasse na rede particular e custeasse isso, o município ainda economizaria 2 milhões. Exatamente. E como é que você pretende trazer esse voucher escolar para a nossa realidade, para a realidade da Baixada Santista? Como funciona de uma maneira geral, funcionou no Chile e como é o nosso pensamento de implementação dele de uma maneira geral no Estado, né? Mediante a faixa de renda da população, pegar aquelas famílias que mais necessitam, pegar aqueles colégios que estão mais defasados
e pegar principalmente aí que a gente vai ter que selecionar as crianças do Fundamental 1, Sim. né? Porque senão, infelizmente, acabam não acompanhando, Sim. né? Então, as crianças do Fundamental 1 e dá a opção desse voucher, que ela vai ter um valor com as escolas conveniadas particulares, de lá, desse valor, desse cartão, que só vai servir para isso, Tá. né? E poder custear a matrícula do seu filho dentro de uma escola particular. Desonerando os municípios. Desonerando os municípios. Com isso, o Estado ganha, porque muitas vezes vai estar até economizando. Sim. O colégio ganha, porque não vai ter uma inadimplência. Sim. É o efeito Groupon, né? Vai ganhar uma quantidade significativa de alunos, então vai ter um rendimento melhor. Com isso, vai poder valorizar ainda mais o professor, né? Então, de uma maneira geral, todos ganham. Agora, tem que ser feito, porque aqui a gente busca muito uma política imediata. Esse não é um projeto imediato, é de médio a longo prazo. É que tem que começar com 2%, aumentando para 5%, sentindo qual é o andamento, porque cada país tem sua cultura também, Sim. sentindo como é recebido, né? Então, é algo que não vai ser feito em um mandato, não vai ser feito muitas vezes dois. Ele é progressivo, mas tem que ser dado pontapé para ontem. Você concorda que a insegurança pública é resultado da falta de uma política séria de educação? Sim, sim. Acho que todos os problemas e todos os benefícios, eles passam pela educação, né? E a segurança, com certeza. Um jovem que não tem educação, vamos colocar que tem que vir de casa. É lógico. Tem que vir de casa, mas o colégio, ele ajuda nessa integração. É o primeiro contato da criança, praticamente, com a sociedade, com seus colegas. É a socialização, né? Exatamente. Então, se ela é feita de maneira incorreta, a pessoa ela acaba se tornando uma pessoa incorreta. Se não tem como posso dizer, o cuidado da escola, a socialização correta, esse jovem, esse futuro adulto, ele não vai ter os respeitos necessários. Você pretende trabalhar pela valorização do profissional da rede pública, do professor? Com certeza, com certeza. Eu acho importante até destacar isso, que o projeto anterior do voucher, ele não tenta excluir esse profissional, de maneira nenhuma. Ele vai ser, o professor, inclusive, hoje ele pode trabalhar na rede pública e na rede particular. Sim, sem dúvida. É um dos poucos cargos públicos que tem essa opção. Então, ele consegue ser valorizado nas duas pontas, né? E, logicamente, como um deputado, a gente vai pautar em aumentos salariais para professores, né, que são, querendo ou não, a base de tudo hoje. Qual que é a tua opinião sobre o projeto Escola Sem Partido? Sou a favor. Eu sou a favor e eu não falo isso nem por ser de direita, até porque o pessoal acaba colocando numa categoria que o projeto Escola Sem Partido é um projeto de direita. Ele não é. Não é um projeto nem de direita nem de esquerda, é um projeto isento. É um projeto onde ele coloca que dentro da escola a gente precisa aprender as matérias que vão colocar a gente no futuro. Quem vai fazer, quem vai ter o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim vai ser a própria criança, o próprio adolescente, a família conversando. Não vai ser uma imposição, muitas vezes, ideológica do próprio professor, porque ele pode ser tanto de direita como pode ser de esquerda. Ele pode ter duas visões diferentes para o tema que vai influenciar a criança, vai influenciar o futuro dessa criança. Ele tem que passar aquilo que aconteceu. Conteúdo. E ponto. Aconteceu isso, isso, isso. O juízo de valor quem vai fazer é a própria criança, é o próprio adolescente. Logicamente, acaba tendo um contato maior com esse professor, né? Porque vai estar dia a dia com ele, então ele tem que se atentar apenas no conteúdo a ser passado. Qual que é a tua opinião sobre ter de volta na grade curricular a disciplina Educação Moral e Cívica? Eu vejo com bons olhos também. É porque o pessoal acaba relacionando muito a educação moral e cívica com a parte do regime militar. Exato. Vai voltar aos militares. Mas o que é educação moral e cívica? Eu tive Educação Moral e Cívica. É voltar aquilo que a gente falou logo no começo do programa. Sim. Voltar até aqueles valores, o resgate dos valores. Sim. De você chegar de manhã num colégio, cantar o hino nacional. De você, muitas vezes, quando o professor entrar em sala de aula, levantar em forma de respeito. Né? São sentimentos que queremos trazer de volta, que não é o sentimento da época do regime militar. É um sentimento de civismo, de sociedade, de patriotismo. Eu acho que é isso que acaba se perdendo. Muitos até, num viés ideológico, falam, não, educação moral e cívica do regime militar. Mas são aqueles que criticam a falta de respeito dos professores. Porque tudo está interligado. Claro. Tudo está interligado. Como é que você avalia os nomes que já estão como certos, dados como certos, para o próximo ano do governo do presidente Jair Bolsonaro nos ministérios? Eu acho que ele está fazendo algo que nunca foi visto.
colocando os nomes certos nos cargos certos, sem politicagem. Logicamente, ele colocou alguns políticos, mas são políticos que têm condições de estar naquele cargo. Não é pego aleatoriamente apenas para compor uma maioria de uma bancada de uma Câmara, ou se não... Ele não está loteando. Exatamente. Ou se não, que nem no governo passado, tentando até jogar pessoas que estavam sendo investigadas para ter a benéfica do foro privilegiado. Exatamente, para ter o foro privilegiado, para ter as benéficas do cargo. Então ele está colocando as pessoas certas nos locais certos. Recentemente ele indicou, inclusive, a futura ministra, a deputada Tereza Cristina, que foi um pedido da própria bancada ruralista. Então ele está ouvindo os anseios de cada setor e está colocando as pessoas certas. Meritocracia em prol, contra a politicagem. Exatamente. Você acredita que a gente consiga mudar esse... eu acho que essa cultura, a gente pode dizer isso, né? Infelizmente, o Brasil criou-se a cultura da politicagem e não da meritocracia. Você acredita que o governo do presidente eleito, do Jair Bolsonaro, vá passar isso a limpo? Eu acho que essa é a grande esperança. Eu acho que mudança total foi aquilo que eu falei. Às vezes a gente está tanto nesse anseio dessa mudança que a gente quer e precisa dessa mudança para ontem. Sim. Mas é algo que é natural, que vai acontecendo, que vai sendo construído. Não sei os próximos nomes. Eu acho que só ele sabe, ou talvez nem ele saiba ainda. Mas é uma esperança que se cria. É uma esperança que se cria que os próximos nomes sejam também nesse formato de ação. A gente teve, inclusive, uma decepção agora, se você puxar para o próprio governo estadual, né, onde foram pegos políticos tradicionais que estão saindo do próprio ministério do presidente Michel Temer, que estão sendo colocados nas secretarias estaduais, e a população não quer mais isso. A população não quer esse loteamento, esse aparelhamento político. Recentemente colocou, inclusive, o Kassab como secretário. Então, nós, como deputados estaduais, também teremos um olhar crítico referente a isso e criticaremos, sim, se for necessário. Como é que você pretende fazer oposição? Eu não vou ser oposição e não vou ser situação. Eu acho que é uma mentalidade que o PSL está mudando também. A gente vai pautar projetos. O projeto é bom? Vamos aprovar. O projeto é ruim, mas dá para melhorar? Vamos tentar melhorá-lo. O projeto é ruim? Vamos negá-lo. Independente se vier de PT, de PSDB. Independência. 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 Eu gosto dessa palavra, eu não gosto da neutralidade. Neutralidade parece que... Você fica em cima do muro. Eu estou lá sem função. Independência para pensar. Eu acho que essa é a grande mentalidade que o PSL está implementando. Inclusive, nas reuniões dos 15 deputados, a gente cita muito isso. Que, inclusive, lógico, vamos ter uma união de bancada, vamos. Mas se divergirmos em algum ponto, vamos votar cada um onde acreditarmos ideologicamente, onde o projeto vai. Então, acho que não seremos situação nem oposição. Qual a tua avaliação sobre Sérgio Moro no Ministério da Justiça? Eu acredito que quem eu não gosta está com medo de alguma coisa. Ele é o nome mais forte, não teria outro nome para se pensar senão ele. Ele representa muito mais do que um juiz e muito mais do que um ministério. O nome dele, por conta da Operação Lava Jato, foi grande, muito ventilado. Ele nunca tinha se envolvido numa esfera política. Um grande exemplo, ele nunca tinha nem encontrado o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele traz um resgate de valor, ele traz uma esperança de volta. Tanto que a primeira conversa dele com o futuro presidente, com o presidente Bolsonaro, foi que ele tivesse autonomia para trabalhar. Exatamente. Que ele não fizesse nenhum tipo de acordo político, que ele não fosse para lá para beneficiar A ou B, que ele fosse dar continuidade ao próprio trabalho que ele estava exercendo na Lava Jato. Você acredita que ele, enquanto ministro da Justiça, possa criar mecanismos que fortaleçam ainda mais o combate à corrupção? Com certeza, com certeza. Com essa autonomia maior que ele vai ter, ele era um juiz de primeira instância, ele tinha liberdade até a página 2, até certo ponto. A própria Lava Jato foi isso, questionando até onde ele tinha liberdade ou não. Exato. Agora ele tem a liberdade, ele tem o papel e a caneta. Ontem, o ministro da Justiça, o novo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele deu uma entrevista exclusiva à Rede Globo, no programa do Fantástico, e falou muito a questão das minorias. Um dos discursos dele foi sobre a defesa das minorias. E quando Jair Bolsonaro foi eleito, houve uma onda de discursos de que essas minorias seriam preteridas. E quando eu falo minorias, eu falo movimento LGBT, negros. Como é que você vê
esse medo, esse receio dessas minorias com relação ao novo presidente da República? Maquiavel já dizia que muitas vezes a gente se une por conta do medo. É uma das formas de união. E foi uma estratégia do PT, foi uma estratégia da esquerda, essa união em cima do medo. Em momento algum ele falou que ele ia segregar, que ele ia dividir. Muito pelo contrário, a pauta dele foi sempre em defesa do Brasil, sempre em defesa de uma união, de não dividir em blocos A ou B, que é isso que estava acontecendo há muito tempo. Então, quem pautou isso, com uma intenção de estratégia de impor um medo para exercer essa união, foi a própria esquerda. Eu acho que é natural esse olhar para as minorias, não ter nenhum tipo de divisão. Não vai ter, na minha opinião, é algo que o presidente não deve nem pautar, porque nunca foi um discurso dele, né, durante o período eleitoral. Ele não falou em segregar. Essas minorias não precisam, na tua opinião, ter medo do que está por vir? Não, com certeza não. O presidente teve alguns discursos equivocados antes? Teve. Antes do pleito eleitoral? Teve. Ele próprio se desculpou, ele próprio reconheceu o erro. Era um outro cenário, era uma outra época. Né? As cabeças das pessoas mudam também. Ainda bem, né? Com certeza, com certeza. Então, ele, em momento algum, durante o pleito eleitoral, ele pautou qualquer tipo de coisa. Então, eu acredito que é algo natural. A gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e os projetos do deputado eleito para a nossa região. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do programa. A presença de moradores de rua e usuários de drogas preocupa quem vive perto do túnel do VLT no José Menino, em Santos. A Prefeitura garante que intensificou as ações sociais no local e pede ajuda à concessionária responsável. A calçada virou dormitório. Barracas foram montadas perto deste canal no José Menino. O túnel, onde deveria passar apenas o veículo leve sobre trilhos, virou abrigo para moradores de rua. Há 2 semanas, o repórter Fabiano Roma conversou com uma comerciante que preferiu não se identificar. Ela relatou que o local virou ponto de consumo de drogas. Muitos usuários. Tem alguns usuários que a gente nem sabe de onde vem. Acho que vem de outro local, né? Tem uns que dão uma sumida, depois aparece. Mas sempre? Sim, sempre. Nossa, todo dia. É só olhar ali na gruta, que a gente chama de Santa, você vai ver no muro ali, ó, do lado do canalzinho, que eles armam barraca, né? Que eles dormem ali, eles fazem comida ali, eles fazem tudo ali. Nesta semana, um guarda municipal levou uma pedrada na cabeça durante uma ação no túnel do VLT. O secretário de Desenvolvimento Social, Flávio Jordão, garante que o município intensificou as abordagens sociais e outras ações com a Secretaria de Saúde. Viemos aqui já algumas vezes com a abordagem social e o consultório na rua juntos. Esse trabalho também é feito separadamente, as duas equipes trabalhando sempre, permanentemente aqui, uma vez por semana o consultório na rua está aqui, tem um consultório na rua, tem médicos, tem terapeutas ocupacionais, tem enfermeiros, né? Eles fazem exames aqui com essas pessoas. Então esse acompanhamento é feito diariamente pela abordagem social e semanalmente pelo consultório na rua. O secretário enviou ofício à concessionária responsável pelo VLT para que sejam adotadas medidas conjuntas neste trecho. Obviamente que ninguém está jogando a responsabilidade para a BR Mobilidades apenas, sabemos a nossa responsabilidade também da Prefeitura, intensificamos muito a questão da abordagem social, que é o trabalho da nossa Secretaria, e a questão da abordagem também do consultório na rua, que é um trabalho também fundamental, né? É o encaminhamento dessas pessoas, hoje que são usuárias de drogas, são dependentes químicos e precisam ter o encaminhamento para as clínicas terapêuticas, enfim, para um tratamento digno para que eles possam também ter a vida retomada. Em nota, a BR Mobilidade Baixada Santista disse que trata-se de um problema de saúde pública e a assistência deve ser prestada pelas prefeituras de Santos e São Vicente. A concessionária informou também que aciona os órgãos de segurança quando moradores em situação de rua impedem ou colocam em risco a operação do VLT neste trecho. Matheus, tem como resolver essa situação? É complicado, porque eu falo isso como um morador de Santos. A migração de moradores em situação de rua está alarmante. São pessoas que vêm de outro município para cá, porque aqui eles encontram a praia, eles encontram água abundante no chuveirão, eles encontram uma população local extremamente solidária, que dá comida, que dá dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar é de dar esmola. Porque existem os abrigos, existem as ações sociais da própria prefeitura em todas as cidades. Se ele não encontrar comida na rua, ele não vai morrer. Ele vai procurar o abrigo.
Só que o problema do abrigo é que existem regras. Eles não querem cumprir as regras. Eles não querem ter o horário para entrar, o horário para sair, eles não querem arrumar a própria cama, eles não querem ter essa assistência, porque muitos não querem ser recuperados. Eles têm um pensamento que já foi. Precisa, assim, lógico, de um acompanhamento psicológico com eles também que existe nos abrigos, só que eles não querem ir, porque eles encontram uma facilidade muito grande na rua. Então a gente precisa acabar com isso primeiro com a mentalidade. Lógico, não estou falando, eu já muitas vezes já fiz muito trabalho de rua, Natal, Ano Novo, participei do projeto Entrega por Santos, que coloca material de higiene, material de saúde básica, mas a parte de dinheiro, a parte de comida, a parte de conforto, a prefeitura já dá, se eles quiserem. Agora eles precisam querer e precisam ir atrás. Então cabe à sociedade também não acomodar. Se conscientizar. E se quiser oferecer algum tipo de ajuda, que seja em parceria com o poder público, né? Exatamente. Porque ali ele vai conseguir caminhar, vai conseguir fazer esse morador em situação de rua retirar os seus documentos, encaminhar para um emprego, ter um acesso ao sistema público de saúde, ter um acesso psicológico. E até conseguir estabelecer políticas públicas que possam tratar problemas como, por exemplo, a drogadição, a dependência química, que é um problema de saúde pública. Com certeza, é um problema de saúde e de segurança também, mas é um problema de saúde, não tenha dúvida. Então precisa desse acompanhamento. A gente vê essa situação do túnel, chega a ser algo bizarro. Parece que é o trem do terror. Quem já teve a infelicidade, eu não digo nem oportunidade, a infelicidade de passar por lá, é alarmante. A quantidade de moradores de rua no túnel, em volta do túnel também, comendo, vendendo droga, fazendo necessidades fisiológicas. É algo absurdo que precisamos tomar medidas para ontem. Inclusive, ali no Gonzaga, tem até um prédio que foi abandonado, um antigo edifício Indaiaça, salvo engano, que já está cheio de moradores de rua. Se a gente não tomar cuidado com as políticas locais, ele vai virar um prédio de ocupação. Então a gente não pode deixar as coisas acontecer, a gente tem que se prevenir e aquilo que já está acontecendo, tomar medidas urgentes para não se agravar o problema. Com relação à saúde, Matheus, é uma outra grande demanda, especialmente aqui da nossa região. A gente fala muito de saúde em nível metropolitano, da necessidade de uma política metropolitana para a saúde, mas a gente vê que isso pouco avança. Como deputado, como é que você pretende trabalhar pela saúde e pela destinação de verba para a saúde na nossa região? Trazendo nos projetos de saúde, eu sou muito fã do projeto do governador que deu certo no município de São Paulo, que é o Corujão da Saúde, que uma das promessas de campanha dele era trazer isso a nível estado. Eu acho que isso vai ser muito bom, eu acho que isso vai trazer bastante benefício para o estado de maneira geral. Eu, como deputado, a gente tem as emendas parlamentares e até algumas impositivas em relação à saúde. Então, é algo natural, por ser da Baixada, a gente tem um olhar carinhoso de destinar essas emendas para os hospitais locais e para que acaba na ponta da linha o que salva a vida. Sem dúvida nenhuma. Na tua opinião, qual é o principal desafio da Baixada Santista? Eu acho que não tem um principal, eu acho que são vários. A gente enfrenta uma saúde que necessita de muita melhoria. Minha bandeira, a segurança pública, infelizmente a Baixada Santista é sinônimo de insegurança. Sim. Então, são vários problemas que a gente precisa melhorar. Regionalização do Porto, na Assembleia, você pretende brigar por essa bandeira? Sim, eu acho que tem que ter a tripla participação do Estado, da Federação do Estado e do município. Eu acho que ambos têm que ter as regras, têm que ter... o ônus e o bônus? Exatamente, o ônus e o bônus. Porque é o absurdo hoje o que o Porto arrecada, o que ele repassa e o que não é devolvido para a região. Exatamente. Então a gente acaba não tendo os benefícios locais necessários para colocar e implementar a própria infraestrutura que faça o Porto crescer. Então essa tripla participação ela vai ser muito positiva em vários sentidos. Matheus, infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação, te parabenizar pela coragem de colocar teu nome à disposição, te desejar sucesso nesse teu primeiro mandato e que as tuas ações sejam pautadas sempre pela ética, sempre pelo respeito ao eleitor que te elegeu e ao eleitor que não te elegeu e que Deus ilumine suas decisões. Eu agradeço novamente a oportunidade, me coloco à disposição sempre que precisarem. Saibam que tem vocês, como todos os moradores da Baixada, têm porta aberta constante no nosso futuro gabinete. Me coloco à disposição para sugestões, críticas, projetos,
podem acessar o meu Facebook, Tenente Coimbra, meu Instagram, Tenente_Coimbra. Estamos abertos a fazer um mandato participativo. Muito obrigada, Matheus. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã!